Então, boa noite, né, para todo mundo, para quem tá entrando também agora, e tem mais gente entrando. Bom, esse aqui é o nosso último encontro, né? Então é isso, assim, a gente vai conversar um pouco, e eu vou, a partir desse material que eu tenho, eu vou fazer uma exposição agora para nós, e depois a gente abre para conversar sobre, né, sobre isso. Vamos lá, então, participação e controle social. Vejam que são duas coisas, né? Participação e controle social. Ou a gente poderia dizer assim, participação como controle social e assim por diante. Primeira coisa importante nessa conversa que a gente está tendo agora, e eu já fiz um pouco essa referência no primeiro encontro, é que nós temos no Brasil, por lei, dois espaços de participação social. O exercício do controle social na saúde se dá em dois lugares. Quais são esses lugares? Reconhecido por lei. São os conselhos e as conferências. Veja, quando a gente olhou a história da política pública de saúde no Brasil, nós chegamos em 1988, uma conquista do Sistema Único de Saúde, quando escrevemos lá que saúde é direito de todos e dever do Estado, e conquistamos isso a partir de uma extraordinária experiência de mobilização de diferentes, inúmeros segmentos da sociedade, né, que se deu no movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, né, e esse movimento culmina em 1988 na conquista da saúde como direito humano fundamental. Bom, dali para frente, eu dizia, né, nós precisávamos pensar como é que nós vamos dar concretude, como é que a gente vai traduzir na prática, no dia a dia das pessoas, das comunidades, dos municípios, essa conquista do SUS da saúde como direito humano fundamental. Né? Uma coisa é a lei. A lei diz, vocês brasileiros e brasileiras, todo mundo, vocês têm direito. Isso é uma conquista, certo? Agora, como é que se dá esse direito? Tá lindo, legal, eu tenho direito, mas como é que, né? Como é que se torna concreto isso? Quando eu tenho dor de cabeça, quando eu preciso fazer uma cirurgia de vesícula, como foi o meu caso. Como é que isso na prática acontece? É só ir lá falar com o prefeito, com o secretário, com sei lá o quê? Não, a gente tem que organizar. A gente tem que organizar isso para dar conta dessa demanda. Certo? Quando a gente foi organizar isso nos anos 90, nós vamos ter duas leis orgânicas da saúde, que são conhecidíssimas por todos nós, que é a Lei 8.080, que a gente chama de 8080/90, e a Lei 8.142, que é a Lei 8142. Assim, popularmente a gente chama de 8080 e a 8142. Essas duas leis são fundamentais, elas são as leis orgânicas do SUS. São as duas leis que dizem como é que nós vamos atender o direito à saúde da Dona Maria, do seu João, do seu Gilberto e assim por diante, né? E naquelas duas leis, a gente disse três coisas importantes. Uma é, nós vamos atender a saúde das pessoas organizando um sistema único de saúde, que é o que a gente vai chamar de SUS. Lembra que a gente conversou sobre organização e funcionamento do SUS? E a gente conversou de como é que se organiza, como é que funciona, né? Tem hospital, tem unidade básica de saúde, tem agentes de saúde, tem técnicas da enfermagem, tem, né, estratégia de saúde da família, tem, enfim, da forma como a gente organizou até agora. Isso tudo é um processo difícil de fazer num país continental, né? Então, nessas leis orgânicas, a gente disse, olha, o sistema que vai atender o direito à saúde das pessoas é o Sistema Único de Saúde, o que a gente chama de SUS. Né? E é esse Sistema Único de Saúde que a gente vai organizar de modo que atenda adequadamente o direito das pessoas. Essa é uma coisa. Mas a gente disse outra coisa, que é consequência dessa conquista histórica do SUS. A gente também disse o seguinte,
Nós vamos ter hospitais, nós vamos ter unidades básicas de saúde, nós vamos ter unidades de pronto atendimento, nós vamos ter urgência e emergência, a gente tem ambulância, a gente vai ter agentes de endemia, a gente vai ter agentes de saúde, tudo a gente disse que vai ter. Tudo isso nós organizamos. Mas também nós dizemos o seguinte, além de tudo isso, nós vamos ter no Sistema Único de Saúde 2 espaços em que as pessoas vão participar da política de saúde. Porque, vejam, nós poderíamos fazer tudo isso sem o conselho e sem a conferência. Vocês não acham? Podíamos ter feito isso, nós podíamos abrir mão disso, né? Outros países não têm essa experiência, até onde eu sei, da maneira como a gente organiza. Não tem. Mas nós dissemos que o SUS também vai criar espaços de participação da comunidade, chamado de conselhos e conferências de saúde. E aí, nas outras leis ordinárias, as leis orgânicas e tal, que a gente chama, as leis, como é que se diz, as leis menores, né, que não são aquelas mais gerais, ali a gente vai organizar como é que vai funcionar o conselho, como é que vai funcionar as conferências, para que serve o conselho, o que o conselho vai fazer, o que pode fazer, para que serve a conferência e assim por diante. Então, isso tudo, essa historinha eu estou contando para dizer o seguinte, assim como o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi uma conquista da luta social e popular, dos movimentos, os conselhos e as conferências também são fruto e resultado do processo de conquista de direitos no Brasil. E, principalmente, vejam, isso é muito importante dizer sempre, a gente sempre disse que o SUS não poderia ter existido sem a democracia, e a democracia não poderia ter existido sem o SUS. Ou, se a gente quiser, o SUS não existe sem a democracia não existe sem o SUS. Tanto é que a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é a nossa grande referência, né, na conquista do SUS, um dos grandes temas da 8ª Conferência dizia direito à saúde, mas um direito à saúde com democracia. Porque não tem como a gente falar de direito sem democracia. Elas não são compatíveis. Direitos, elas não existem em processos ditatoriais, em governos autoritários. Não existe direito. Os direitos, eles são violados, eles são, como dizer, protelados, né? Então, é uma condição necessária para a existência do Sistema Único de Saúde, que prevê conselhos e conferências, a existência da democracia, né? E nós, talvez a gente é muito ousado em dizer isso, nós também dizemos, olha, a democracia ela não existe sem o Sistema Único de Saúde, sem os conselhos e sem as conferências, que por natureza são as grandes referências de participação popular e de experiências democráticas para além daquilo que a gente chama de democracia formal. O que é uma democracia formal? É uma democracia sem a participação popular, é uma democracia apenas eleitoral, né? É uma democracia que funciona de 4 em 4 anos, em que as pessoas vão votar e a gente acha que isso é suficiente para a democracia. Para o Sistema Único de Saúde, isso não é suficiente. Nós estamos falando para a gente aprofundar o processo democrático participativo, né? Não só a democracia eleitoral, mas a democracia participativa foi e continua sendo fundamental os conselhos e as conferências. Portanto, conselhos e conferências resultam também da luta da democracia no Brasil, do processo de democratização do Brasil. A gente precisa conversar muito sobre isso, inclusive, né? Porque há uma espécie de esgotamento dos espaços participativos. A gente até conversou um pouco já outro dia sobre isso, né? As pessoas estão desanimadas, os conselhos muito fragilizados. Vocês mesmo relataram aqui no encontro anterior, né? Cada vez menos indivíduos se dispõem a participar de espaços como conselhos. As conferências são todas esvaziadas. Enfim, isso mereceria uma reflexão. Será que a nossa experiência de participação popular no SUS está esgotada? Será que esse modelo que a gente tem não responde mais? Será que as pessoas esperam que a gente invente uma outra dinâmica, uma outra forma de participação? Não sei. Mas o fato é que a gente está num dilema, vamos chamar assim, né? De qualquer forma,
conselhos e conferências continuam existindo e nós continuamos dizendo que eles são espaços absolutamente importantes para a conquista do SUS, para a luta pela saúde que é permanente, né? Nós não vamos chegar e dizer, ó, em 2033 nós vamos definitivamente ter o SUS ideal e depois de 2033 vamos todo mundo para casa, porque não precisa mais fazer nada. Na política não funciona assim, né? Isso aqui vai ser sempre né, uma tarefa constante de todos nós, indivíduos organizados ou não, né, de construção da política de saúde, assim como também é da construção da política da educação, da assistência social, do emprego, do trabalho, dos direitos trabalhistas e assim por diante. Sempre é uma luta, né? Ela é permanente, certo? Então, é importante dizer isso, esses dois espaços que a gente conquistou no SUS são espaços que resultaram de um longuíssimo processo de construção da democracia no Brasil. Então, a gente precisa entender ela sempre num contexto muito mais amplo, né? E as pastorais tiveram um papel fundamental nesse processo de construção do SUS e continua tendo, né? Eu às vezes tenho dúvida se eu consigo, de fato, explicar o que eu estou pensando, mas veja, é, e se não existisse a pastoral da saúde? E se não existisse a pastoral da criança? E se não existissem os sindicatos? E se não existissem os movimentos? E se não existissem as associações de moradores? E se não existissem o movimento comunitário, o movimento de mulheres, o movimento sem terra, dos atingidos por barragem, que são os grandes movimentos todos que fazem desses espaços dos conselhos e das conferências serem ativos, que fazem com que eles funcionem, porque aí você tem que representar uma entidade. E se não existisse o movimento negro, tá por aí, o movimento de mulheres, como eu falei antes, que mais? O movimento das doenças raras, por exemplo, que mais? Inúmeros, e milhões, e milhares de movimentos que existem no mundo, no Brasil inteiro, aliás, que se organizam e, enquanto organizações, participam desses espaços do controle social, né? Então, todos nós, em particular, a Pastoral da Saúde, tem um papel importantíssimo nisso, nesse processo todo. E se esses movimentos todos não quisessem participar do controle social da saúde, veja o esforço que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão participando de um processo de formação para qualificar a participação da pastoral no espaço do controle social. E os outros movimentos fazem a mesma coisa. E isso tudo se retroalimenta de modo que a gente consiga ter, né, o Sistema Único de Saúde com todos os seus problemas, mas se não fosse o SUS, eu teria gastado uns 20 mil reais para fazer a minha cirurgia de vesícula. E eu fiz isso em 1 mês e 15 dias, se não me engano, entre a primeira consulta na unidade de saúde e o hospital. Claro que o meu caso foi, assim, nem eu não esperava, muito rápido. Em geral, as pessoas esperam 6 meses, 8 meses, 1 ano na fila para acontecer isso. Parece que agora, inclusive, por essa política do governo federal de acelerar as filas de cirurgias eletivas, que era o meu caso, eu acabei caindo nessa onda de aceleração e foi rápido. Mas se não fosse, e veja, eu não tenho 20 mil reais para pagar. Isso faria muita diferença. Ah, ia conseguir? Ia conseguir. Em algum lugar, um empréstimo, aqui e ali, depois ia passar 1 ano, 2 pagando. Mas, veja, isso é um direito nosso, né? E é um direito nosso a gente poder ser cuidado quando precisa, né, na saúde, assim como diferentes outros procedimentos que certamente vocês e os familiares já fizeram. Então, assim, voltando aqui no tema dos conselhos e das conferências, que são os espaços, os principais espaços de participação popular, eles são resultados do processo democrático. E acreditem, quando conselhos e conferências ficarem fragilizados, a democracia também, de alguma forma, se fragiliza, né? Também se fragiliza, porque há uma retroalimentação. Eu gosto muito dos autores que dizem que democracias consolidadas, o que é consolidada? Democracias que funcionam objetivamente são democracias de países que têm experiências participativas consolidadas. Isso é muito interessante. E por isso que o controle social do SUS contribuiu enormemente para o fortalecimento da democracia no Brasil.
né? Assim como os diferentes outros movimentos, mas particularmente na saúde, nós conseguimos contribuir significativamente para a democracia e depende de nós essa continuidade. Conselhos e conferências, portanto, como eu dizia antes, não existem sem democracia. Né? Não tem como existir isso. Se porventura a gente voltasse para uma ditadura, não seria permitido a gente fazer reuniões de conselheiros de saúde por aí, né? Porque isso não é permitido. O controle é de cima para baixo, não é de baixo para cima. E é importante dizer que o controle social no SUS, né, não é gestão técnica do sistema. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram que eu insisti muito com vocês sobre a ideia da política. Quando a política está fragilizada, ou a concepção de política está fragilizada, também esses espaços do controle social elas ficam fragilizados, porque esses são espaços primordialmente políticos. E nós estamos no Brasil e no mundo talvez numa fase em que o conceito de política ali é muito mal visto, né? Muito mal visto, assim. Inclusive, a forma como a gente representa no Brasil, na democracia brasileira, representa os interesses coletivos, que é via partidos políticos, né? Os partidos, eles sofrem com uma imensa rejeição. As pessoas não gostam de partidos, na, na média, né, de partidos políticos. Não gostam. Acham que todo mundo é corrupto, enfim. Por quê? Porque a política, ela passou a ser muito... a política passou a ser muito criminalizada. Por uma série de razões, né? Inclusive por conta da corrupção, assim por diante, a gente fica associando já o político com o corrupto, com que quer só atender os seus interesses, assim por diante, e aí a gente não gosta de política, né? E não tem, é difícil a gente imaginar avançar em política pública sem política. É difícil a gente imaginar um controle social forte sem política, porque ele é fundamentalmente político, certo? Eu dizia para vocês lembram, né, que eu insisti muito, vocês têm que ter uma relação com a Câmara de Vereadores, vocês têm que ir lá na audiência pública, vocês têm que eleger vereadores comprometidos com o SUS, deputados comprometidos com o SUS, porque não tem outra opção, não tem outra alternativa, né? Tem que ser pela via partidária, pela via eleitoral. E são eles que depois vão falar e vão construir, vão fazer isso tudo. Eu insistia muito, e eu continuo sempre insistindo. E eu particularmente acho que o controle social se distanciou muito da política, moralizando a política, do tipo assim, nós não somos vocês que são corruptos, viu, políticos? Nós aqui não, nós temos uma causa nobre. Nossa causa nobre chama-se SUS. Então, nós somos os puros da política, sem partido, porque partido é coisa ruim, coisa suja. Essa é a compreensão que eu percebo muito no controle social. E não é bem assim, né? Isso para dizer o seguinte: o controle social não deve funcionar apenas para olhar a prestação de contas do gestor e dizer, olha, aqui você gastou mais, aqui você gastou menos, aqui você não gastou direito, né? Olhar os números e a matemática, e só isso. Não, não é só isso. O controle social não é para fazer a gestão do sistema, ele é para fazer política. Controle social pressupõe, fundamentalmente, o exercício, o sublime exercício da política. Então, significa o seguinte: se não precisa o conselho se reunir uma vez por mês só para aprovar o relatório de gestão do prefeito ou do secretário, ou para aprovar um projeto que venha para a secretaria e que precisa da aprovação do conselho. Muitos funcionam assim, né? Só funciona por uma obrigação técnica, porque tem que ter a assinatura, a aprovação do conselho. Não, ele tem que se reunir para conversar sobre a saúde, para cobrar do gestor, para trazer os problemas, para discursar, para falar, para dizer e para construir juntos esse processo. Quantas vezes aqui em Passo Fundo a gente se reúne, não tem nenhum encaminhamento da reunião, mas tem uma boa discussão, um bom debate sobre a saúde em Passo Fundo, assim como milhares de outros municípios fazem. Isso é dizer que o controle social não é uma gestão técnica do sistema. É, sobretudo, um espaço de construção política da política.
da política pública de saúde, né? Então, diante desse cenário todo de fragilização, de criminalização, de desmoralização da política e dos políticos, isso respinga no controle social. E, na minha avaliação, particularmente, parte da nossa fragilidade hoje é isso. E aqui, como estamos entre católicos, eu vou, eu vou falar mal dos evangélicos, tá? Uma coisa que a gente tem observado, nós que circulamos pelo Brasil inteiro conversando com conselhos, nós estamos observando uma coisa muito interessante. Nós, as igrejas, as pastorais, perdendo espaço no controle social e os evangélicos entrando no lugar de vocês. Aliás, vai ter eleição agora de conselho tutelar. Os conselhos tutelares foram e estão sendo dominados por igrejas pentecostais e evangélicos. É impressionante isso. E eles não vão parar no conselho tutelar, eles vão também entrar nos conselhos de saúde. Certo? Então, por exemplo, tem estados em que os evangélicos dominam o controle estadual, o conselho estadual. E, via de regra, fazer discussão política com eles é muito mais difícil. Então, a gente sempre dizia, brincando, na política não existe espaço vazio. Quando você deixa um espaço, alguém vai ocupar. E do nosso campo mais histórico, das pastorais, dos movimentos, cada vez mais fragilizado, tem um povo aí super organizado entrando aí, com uma outra visão, uma outra concepção, privatista, com pautas bem específicas, como, por exemplo, a luta antimanicomial, da saúde mental, fortíssimo movimento evangélico na saúde mental, com essas casas de recuperação que eles têm por aí, multiplicados no Brasil inteiro, botando esses no conselho para aprovar coisas do interesse deles. E eu acho que isso não é um bom sinal, né? Para nós que defendemos esse espaço como espaço de construção de uma compreensão mais ampla da política de saúde. Certo? Portanto, esse espaço de controle social é muito mais do que fiscalização. É a comunidade fazendo parte do processo de decisão do SUS. É disso que estamos falando. Não é apenas fiscalizar e dizer, olha, lá a Unidade Básica de Saúde do Valinhos, que é um bairro que a gente tem aqui, tá feia a pintura lá da unidade, vamos pintar. É importantíssimo fazer isso. Sempre tem, não sei como é que funciona o conselho de vocês, mas em geral os conselhos têm comissões de fiscalização que vai lá e faz um relatório. Isso é muito importante fazer, mas controle social é muito mais do que isso. Deveria ser muito mais do que isso. A gente tem uma certa facilidade de fazer o burocrático do conselho. O que é o burocrático do conselho? É aprovar as contas, é discutir lá se ele gastou bem ou não, eventualmente fazer uma fiscalização ou outra. Até ali a gente faz, né? Mas essa construção da política, que eu sempre vou insistir com vocês, interlocução com a Câmara de Vereadores, participar da discussão da lei orçamentária, discutir com o gestor para fazer um bom plano de saúde, cobrar do gestor a partir do plano municipal de saúde, essa já é um exercício que exige uma qualificação muito maior dos conselhos. E é ali que a gente, eu acho particularmente que a gente peca um pouco, assim, limita um pouco o nosso trabalho, né? E, para finalizar essa parte mais introdutória, vamos chamar assim, o desafio de conselheiros e conselheiras e das lideranças é essa defesa sempre intransigente da democracia. Não dá para abrir mão disso. E qualquer aventura antidemocrática, como que a gente tem visto por aí nos últimos tempos, essas aventuras elas precisam ser, como é que eu vou dizer, dominadas, porque fora da democracia não existe controle social, não existe conferência, não existem conselhos, né? Não existe pastoral, não existem movimentos sociais, não existe organização social nem organização popular, certo? Bom, vamos falar então do Conselho das Conferências, para a gente fechar essa parte aqui. Eu fiz um pouco mais teórico de novo e agora um pouco mais prático. Eu já falei no modelo de organização, no planejamento do SUS, né, que a gente teve um dos encontros, foi o quarto encontro, o terceiro,
no planejamento do SUS, quando a gente falou da lei orçamentária anual, né, do PPA, da LDO, da programação anual de saúde, do plano de saúde, enfim, isso aqui tem um pouco uma relação com isso, e eu já tinha falado aquela vez sobre o tema das conferências, aliás, conferência que vocês já sabem, grande parte de vocês já devem ter participado, aliás, semana que vem começa a 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. Não sei se alguém de vocês virou delegado, delegada para ir para lá, mas tem gente de Santa Catarina indo para essa conferência nacional. Eu, por exemplo, tinha chegado a comprar até a passagem para ir lá, mas com essa a minha cirurgia eu acabei cancelando e não estarei lá. Mas, aliás, essa é uma boa referência para a gente explicar essa parte das conferências. Então, nós estamos num processo de conferência nacional que vai acontecer agora dia 1º até o dia 5 de julho, né, na semana que vem, em Brasília, e cuja etapa estadual e regional, no caso de vocês, né, não foi municipal, algum de vocês aí participou. Aqui também a gente participou, fizemos a Conferência Municipal de Passo Fundo e assim por diante. As conferências são aquilo que a gente já falou no encontro retrasado, se não me engano, mas vale a pena recuperar aqui rapidamente. São espaços de ampla participação da comunidade, né? Ali vai todo mundo, quem quiser. A gente sempre tem feito o esforço de convidar todo mundo para participar da conferência. Acontece, como eu tinha falado no tema do planejamento, no primeiro ano de governo. O Lula está no seu primeiro ano do governo e está acontecendo a conferência no seu primeiro ano do governo. Ano que vem, a gente vai ter eleição de prefeitos, em outubro. Esses prefeitos vão assumir em janeiro de 2025. Agora é 23, em outubro de 2024 vai acontecer a eleição. Em janeiro de 2025 eles assumem a prefeitura. E, portanto, em 2025, os municípios devem fazer suas conferências municipais de saúde para a elaboração do plano de saúde, porque vai ser o primeiro ano do prefeito eleito ou o primeiro ano do prefeito reeleito, certo? Então, sempre acontece de 4 em 4 anos, do governo eleito. Se fosse pela lógica, nós deveríamos fazer conferências municipais de 2 em 2 anos, né? Aliás, muitos fazem de 2 em 2 anos. Por quê? Porque porque há uma relação temporal diferente entre o governo estadual e federal e o governo municipal. Se você tem que fazer conferência no primeiro ano de governo, você vai fazer na metade do ano para o primeiro ano de governo do prefeito. 2 anos depois, você vai fazer a etapa municipal da Conferência Nacional, que também tem que ser feito no primeiro ano do presidente. Assim como a etapa estadual no primeiro ano de mandato do governador ou da governadora. Não sei se eu me fiz entender, mas a lógica continua sendo essa. Acontece no primeiro ano de governo do município, do estado e do federal. É por isso que a gente está no processo da realização das conferências, né? Acho que eu falei para vocês naquela vez que a gente conversou sobre o tema do planejamento, né? Que o Conselho de Saúde pode, eventualmente, convocar a conferência caso o gestor não faça. Mas, via de regra, por lei, quem convoca a conferência é o gestor. É por isso que eu contei para vocês aquela vez, aquela historinha, dizendo o seguinte, usando como referência uma experiência interessante que a gente tem aqui em Passo Fundo. Vocês lembram, né? É muito importante que o Conselho seja atuante no processo eleitoral. De novo, política, né? Eu sempre insisto nisso. Então, vamos pegar os tempos e a política e juntar aqui. Se em outubro do ano que vem, 2024, vai ter eleição para prefeito, o Conselho Municipal de Saúde de vocês tem que fazer um debate, inclusive, se for possível, com os candidatos que estarão disputando a prefeitura em outubro de 2024, pode fazer um debate para escutar as propostas de governo deles. O Conselho pode fazer um documento de compromisso, por exemplo, carta compromisso, e pedir para que os candidatos se comprometam com isso, certo? Isso tudo dá para fazer em 2024, agora, na eleição municipal. Feita a eleição em outubro, sai o ganhador,
A primeira coisa que o conselho pode fazer é pedir uma reunião com o prefeito eleito. Se não consegue fazer reunião com o prefeito eleito, assim que o prefeito nomear e dizer quem será o seu secretário ou a sua secretária de saúde, imediatamente o conselho tem que chamar ele para uma reunião, ou ela para uma reunião. Qual é o compromisso que o conselho quer, seja com o prefeito ou com o seu secretário ou secretária? Que a gestão que vai assumir em janeiro de 2025, lembra aquela história? Se comprometa a fazer a Conferência Municipal de Saúde o quanto antes, de modo que as discussões e as diretrizes definidas na conferência imediatamente vire Plano Municipal de Saúde, vocês lembram, né? Conferência, plano, e que esse plano depois faça parte do PPA. Lembrem disso? Então, por exemplo, ano que vem vai ser um ano político. Vai ter muita coisa que o Conselho pode fazer. Inclusive, como é que eu vou dizer? Amarrando já o compromisso do gestor para a realização da conferência que a gente está vendo aqui, que vai ser em 2025. No máximo, até abril, essa conferência tem que sair. E esse tem que ser o compromisso que o Conselho, né, consegue fechar com o gestor ou com o prefeito, seja lá o que for. Certo? Então, que ele convoque o quanto antes essa conferência em parceria, em conjunto com o Conselho. Se ele se negar rotundamente a fazer nada, se ele se negar a fazer tudo isso, o Conselho pode convocar a conferência. Né? Então, aquilo que a gente já sabe, mais ou menos, mas só para relembrar aqui, a razão, o motivo da conferência é para fazer um bom diagnóstico sobre a situação da saúde do município e levantar as necessidades. Por isso, ele é um espaço amplo, de ampla participação social de todos os bairros, se for possível. É claro que a gente tem que fazer o esforço de mobilizar, chamar as pessoas, as lideranças, as organizações, enfim, para participar. Né? E aqui é composta por delegados eleitos em pré-conferências. Isso tanto pode ser como não, no caso do município, não necessariamente tem que ter pré-conferências, mas, né, em geral, os municípios também fazem pré-conferência. A gente faz aqui pré-conferência, seja por regiões da cidade, seja por temas. Pré-conferência saúde do trabalhador, pré-conferência saúde da população negra, pré-conferência sobre a saúde da população carcerária. Aqui teve essas pré-conferências sobre a saúde da mulher, pré-conferências sobre a saúde da população imigrante. Tudo isso foi feito aqui antes da conferência municipal. Pode fazer, como pode não fazer. Né? E, por exemplo, agora a Conferência Nacional é composta por delegados que saíram dos municípios e dos estados. É por isso que a gente fala de composta por delegados. Né? E aprova as diretrizes para o Plano Municipal de Saúde e o PPA, ou o Plano Nacional de Saúde, que a gente vai aprovar agora na semana que vem em Brasília, serão as diretrizes para o Plano Nacional de Saúde que o Ministério da Saúde tem que elaborar. Certo? Essa conferência, basicamente. Sobre os conselhos, continuando aqui, eu vou falar uma coisa que vocês já sabem, certamente, mas a gente vai dar uma relembrada aqui, né? Eu falei para vocês da Lei 8142 de 90. É sempre importante a gente dar uma olhada nessa lei, porque é a nossa grande referência, a nossa lei orgânica, né? A 8080 fala mais da organização do SUS. A 8142, que é essa aqui, fala do controle social, ou mais especificamente, fala da participação da comunidade, de como é que vai funcionar, qual é o papel, a dinâmica dos conselhos, o que pode fazer e tal. Lembrando que o conselho é deliberativo, né? Então, é uma instância do controle social prevista na lei orgânica, que é a Lei 8142, e que diz assim, inclusive no seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o Conselho de Saúde tem caráter permanente, deliberativo e órgão colegiado. Não tem um início, meio e fim do Conselho. Ele é permanente, deliberativo. Ele delibera, ele decide sobre as coisas. Ele decide sobre as contas do secretário. Certo? E o secretário, por lei, ou secretária, né? Por lei, ele tem que submeter a sua prestação de contas ao Conselho de Saúde. E o Conselho pode aprovar e reprovar, né? Então, isso é o caráter deliberativo e é um órgão colegiado, né? É um colégio.
colégio é uma pluralidade de sujeitos dentro de um determinado espaço. A gente chama de colégio eleitoral, né? Que é um espaço geográfico. Lê o órgão, por que é colegiado? Porque tem várias organizações fazendo parte daquele órgão chamado Conselho de Saúde. Sobre a sua composição, não tem muita dúvida, né? Metade dos conselheiros devem necessariamente, por lei, serem representantes dos usuários. Quem são eles? Associações de moradores, sindicatos, movimentos sociais, pastoral da saúde, da criança, do idoso, enfim, organizações não governamentais como as ONGs, enfim, uma lista enorme de entidades que se enquadram dentro do segmento chamado usuário. Metade do colegiado é dessa turma, né? Vamos chamar assim, que é o que vocês compõem nos seus conselhos. A outra metade se divide em dois grupos. O primeiro, a metade da metade, vamos chamar assim, ou seja, 25% da composição do conselho é composta, então, por profissionais de saúde. Quem são eles? Pode ser o Conselho Regional de Enfermagem, pode ser o Sindicato dos Médicos, pode ser o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, né, os clássicos Saúdes, né, sindicatos, enfim, esses órgãos que representam trabalhadores compõem a outra metade da metade do Conselho, ou seja, 25% da composição. Vejam, juntando os usuários e os trabalhadores, nós temos já 75% da composição do Conselho. Isso é uma coisa impressionante, assim, é uma coisa legal. E é uma coisa boa. Por quê? Porque isso dá a nós uma facilidade de decisão política sobre o espaço do Conselho. Por que isso? Porque não que necessariamente haja uma disputa, mas em tese dá a impressão que tem dois lados no Conselho. Um lado estão os usuários e os trabalhadores, e o outro lado estão os gestores e os prestadores. Os gestores, porque eles estão sendo fiscalizados pelo Conselho, né? E os prestadores, via de regra, eles têm interesses muito mais econômicos do que interesses de fortalecimento do SUS. Eles geralmente respondem a interesses econômicos, né? E que também fazem parte do Conselho. Então, parece que há dois grupos dentro do Conselho. A vantagem é que a gente sai pelo menos com metade dos membros. E, geralmente, os profissionais de saúde, eles são muito mais próximos dos usuários do que dos gestores e trabalhadores. Então, numa eventual disputa interna do conselho, juntando os usuários e os trabalhadores, os profissionais, no caso, você já tem uma maioria folgada para aprovar ou para, né, eventualmente desaprovar uma conta do gestor ou não aprovar um estabelecimento privado porque fere o princípio do SUS, alguma coisa assim, né? Então tem essa vantagem e ela foi pensada exatamente por isso, dá um poder muito grande para os usuários e os profissionais juntos, porque os dois juntos já formam mais do que a maioria necessária. E os últimos 25%, então, como eu já falei antes, a composição pelos pelos representantes dos gestores, ou governo, né, e prestadores de serviço. Pode ser o secretário de saúde, pode ser os hospitais, os ambulatórios, as farmácias, né, enfim, outras entidades de saúde que tem representação na cidade, pode fazer parte dos prestadores de serviço. No caso de Passo Fundo, por exemplo, e municípios maiores, tem universidades. E as universidades geralmente entram como prestadores de serviço, né? Porque se eles têm, por exemplo, curso na área da saúde, eles fazem parcerias com as secretarias de saúde para fazer, sei lá, residência dos seus alunos na rede básica de saúde, portanto, ofertando profissionais para a rede de saúde. Então, eles entram como prestadores.
Isso aqui parece relativamente simples, né? Mas não é. A gente pode complicar muito isso aqui, essa composição. Por que que eu digo isso? Eu só vou dar uma pincelada sobre isso, para vocês terem uma ideia e talvez isso acontece também, pode acontecer nos seus municípios. Aparentemente fica claro aqui que os usuários são, sei lá, essas organizações que eu já falei antes. Se tiver essas organizações na cidade, no município, vão compor o conselho. Mas ele não é tão claro assim. Vamos imaginar a seguinte situação. A, a Mariane, é presidenta da Associação de Moradores do bairro Bom Recreio, onde ela mora. A Associação de Moradores se enquadra dentro dos usuários. No conselho, a Mariane representa a Associação de Moradores do Bom Recreio e faz parte do segmento dos usuários. Porém, a Mariane trabalha com cargo de confiança na Secretaria Municipal de Saúde. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a Mariane, como componente dos usuários no conselho, vai votar contra o prefeito? Não, né? Certo? E aí já começa a complicar. Mariane pode ser conselheira? A Mariane disse, claro que eu posso, porque eu sou presidente da Associação de Moradores, e nossa associação se inscreveu na, na última chamada para a eleição, nós preenchemos todos os requisitos e a Associação de Moradores do meu bairro me nomeou a mim para ser o conselheiro, a conselheira. Mas e aí? Você tem um cargo de confiança e, portanto, não há dúvidas de que o teu interesse não responde à associação, responde ao, né, ao gestor, porque afinal de contas você está lá. Nós podemos complicar da mesma forma um profissional da área da saúde, né? Que é a mesma coisa. Ela é da Pastoral da Saúde. A Elis, viu, Elis? A Elis é da Pastoral da Saúde, mas ela trabalha. A Elis trabalha a Elis é uma médica que representa o sindicato médico, certo? Mas ela é da Pastoral da Saúde. Ela vai para o conselho pela pastoral, como usuário. Mas, do ponto de vista profissional, ela é profissional da saúde. Como é que ela vai representar uma coisa ou outra, né? A mesma coisa, eu sou Jorge, conselheiro usuário, representando no conselho o CEAP, né? É uma ONG, o CEAP é uma ONG e represento lá o CEAP, certo? Mas eu tenho uma clínica eu sou dono de um laboratório na cidade que faz exames de sangue e que tem um convênio com a prefeitura, certo? Eu estou lá como usuário, mas eu sou um empresário da área da saúde e, portanto, sou um prestador, porque presto serviço para o gestor. Como é que fica isso? Então, assim, isso é caso por caso a caso, que tem que analisar, enfim, via de regra, esses casos mais evidentes elas não permitem, mas volta e meia gera uma confusão generalizada nos conselhos às vezes, né? Por isso, inclusive, que a resolução número 453, que vocês podem olhar, tem disponível na internet, é importante darem uma leitura, do Conselho Nacional de Saúde, tenta ajudar a resolver um pouco essas questões que eu estava levantando aqui. Então, lá vai falar da organização do Conselho de Saúde, vai falar sobre o funcionamento do Conselho, como é que o Conselho tem que funcionar, né? E vai falar também da finalidade do Conselho, né? De modo que a gente possa fazer essa composição da forma como deveria ser, né? O Conselho Nacional tem um pouco esse papel. Antigamente a resolução tinha o número de 333, era o mais conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, né? Volta e meia a gente falava sobre a resolução 333 do CNS. Essa resolução foi atualizada e agora é a 453 do CNS,
que todo conselheiro também deveria saber. Aliás, tempos atrás eles imprimiram um pequeno livrinho assim da resolução e entregaram para todos os conselhos. Não sei se vocês chegaram a olhar. Acho que tinha uma capa meio verde, assim, se não me engano, né? Eu vou interromper aqui e eu vou voltar para enxergar vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Enfim, parte do que eu tinha preparado para a gente conversar aqui tinha a ver com esses elementos todos que eu estava colocando aqui a partir desse material que a gente preparou, inclusive, para utilizar nos processos de formação que a gente tem feito. Então é isso, assim, nós poderíamos conversar aqui sobre várias outras coisas, vários outros elementos, mas podemos também fazer isso a partir de um diálogo, talvez vocês poderiam falar um pouco também da experiência, como é que vocês enxergam a partir daquilo que é ideal, a partir do que eu apresentei aqui, como é que funciona no conselho de vocês, enfim, se é por aí mesmo, não, como é que está esse tema da composição, e assim por diante. Eu queria terminar também dizendo o seguinte, seria muito importante que vocês olhassem como conselheiros e conselheiras a Lei Complementar 141, você já deve ter ouvido falar sobre isso, Lei Complementar 141/2012, certo? Ela é uma lei um tanto extensa, é complementar, portanto, essa lei complementa uma outra lei, que é a Emenda Constitucional 29, e eu acho que quem é mais histórico na luta da saúde deve lembrar que a gente passou anos e anos e anos falando da regulamentação da EC 29. Se vocês forem procurar na internet, inclusive no CEAP, a gente fez seminários em Florianópolis, a gente fez, sei lá, ficamos uns 15 anos, acho, fazendo mobilização, pedindo para que o Congresso Nacional regulamentasse a Emenda Constitucional 29, inclusive para definir melhor o que é e o que não é gasto em saúde. Essa era a nossa grande luta, porque tinha uma confusão sobre isso. Eu não sei se já brinquei com vocês aqui, mas antes dessa lei complementar, os prefeitos, os gestores particularmente, eles inventavam qualquer coisa para colocar como se fossem gastos em saúde. E aí tem aquela história que a gente conta por aí, da ponte, que eu já falei aqui, do prefeito que construiu uma ponte com o dinheiro da saúde. Ele foi lá, pegou o dinheiro da saúde e fez uma ponte. Aí quando perguntaram para ele por que ele usou o dinheiro da saúde para fazer a ponte, a justificativa dele foi de que em cima da ponte passa a ambulância. E, portanto, a ponte pode entrar como gasto em saúde. Isso era possível porque a emenda constitucional 29 não era regulamentado. Ou seja, lá não estava claro o que era e o que não era gasto em saúde. Então, a Lei Complementar 141 vai dizer o que é e o que não é gasto em saúde. E mais do que isso, a Lei Complementar vai falar como é que tem que funcionar a prestação de contas, quais são os prazos para fazer o relatório anual de gestão, né? O relatório quadrimestral, vai dizer lá que o relatório quadrimestral tem que ser apresentado em abril, em maio, deixa eu ver, atualizar as contas, janeiro, fevereiro, março, abril, em maio, depois maio, junho, julho, em agosto e em fevereiro. Ele vai falar os prazos, os meses em que tem que ser apresentado, e tem uma parte da lei que a gente tem utilizado bastante que diz o seguinte: os gestores têm a obrigação de disponibilizar processos formativos para os seus conselheiros. E a gente tem se utilizado pouco sobre isso. Portanto, vocês podem pegar a letra da lei, complementar 141, no seu artigo não sei quanto, e dizer lá numa reunião com o secretário: secretário, a gente precisa de formação aqui no município. E por lei, aqui, você tem a obrigação de nos trazer uma formação aqui, certo? Nós vamos fazer isso. Por exemplo, Porto Alegre faz anos que nos contratou enquanto CEAP, usando como referência essa lei, obrigando o município a pagar e dizer, prefeito, secretário, a gente vai fazer um processo de formação com o CEAP, essa formação vai custar tanto e você vai pagar.
Claro, tudo isso dentro da burocracia do que significa fazer isso. Mas para dizer o seguinte, os conselhos eles podem reivindicar formação para conselheiros de saúde com base nessa lei complementar, que é a Lei 141/2012, certo? É, é, eu juro para vocês que são pouquíssimos os conselheiros que sabem, inclusive, da existência dessa lei. Tamanha nossa desinformação e necessidade de, né, entendermos o nosso papel como conselheiro, enfim, a lei que nos protege ou que a gente pode utilizar para fazer e melhorar a formação e assim por diante. Então, em relação ainda ao controle social, a lei prevê a exigência do gestor disponibilizar para os seus conselheiros formação, né, para que eles possam qualificar o seu trabalho como conselheiro ou conselheira de saúde. E a gente precisa se utilizar dessas ferramentas para melhorar e qualificar o controle social nos municípios. E, de novo, com isso termino para a gente abrir depois aqui. Insistindo aqui, um conselho só funciona bem quando os seus conselheiros são proativos. O que significa proativo? Proativo significa ir para cima do gestor, pedir, dizer, ó, isso aqui é direito nosso, nós queremos que você pague, nós queremos formação, nós queremos isso, está aqui, estamos amparados nessa lei, converse com os vereadores, converse com o processo de construção do planejamento, do orçamento, preveja dinheiro para, né, faz articulação para, sei lá, achar uma emenda parlamentar de algum deputado que dê 100, 200 mil para vocês fazerem informação, para vocês comprarem, sei lá, estruturar o conselho. Isso é ser proativo, e essa proatividade também tem muito a ver com a capacidade política que a gente consiga ter para o exercício do controle social.